Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que ali adiante de vocês, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizia a filha de Sião: Eis que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que prescendiam como as que a seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana na maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vestiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada de casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, dignaram-se a perguntarem: Ouves o que este estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes na boca de pequeninos e crianças de peito tiradas perfeito louvores. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erguei-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciões do povo, perguntando: Com que autoridade faze essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu:
Eu também vou fazer uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. E de que vos pareces? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio e vos outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para que acreditastes nele. A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-se com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores arrancaram os servos, espancaram e um mataram e o outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e apoderarmos da sua herança. E agarraram, lançaram-lo fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrebentar a vinha e arrendar a vinha a outros lavradores, que lhe remete os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E quando buscaram prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta.
Mateus capítulo 22. A parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois encevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o campo e o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e matavam. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos o que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarre-os de pé, as mãos e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em algumas palavras, enviando-lhes discípulos, justamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importar com o que queres que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: Por que me perguntas, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se algum morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, suscitará descendências ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles morrerem, também a mulher morreu. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a despojaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem caso, nem se dão em casamento. São, porém,
como os anjos do céu. E quando a ressurreição dos mortos não tens lido, que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e a lei dos profetas. O Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sentai-se à minha direita, e até que eu os ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousar alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mateus capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imite nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filastérios e alongam as suas franjas. Amo o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos somos irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um presélito,
E uma vez feito, o tornará filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizem: quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizes: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho e detendes a negligenciar o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais os mosquitos e engoli os camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para também que o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas? Assim como vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente raça de víboras. Como escaparei da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te oferecem, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis,
até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24. O sermão profético. A destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Levanta-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será preparado este evangelho no reino por todo o mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominar da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem leu, entenda. Então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vê-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira. A exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. E quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e honra, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque há hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, senão sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lamparinas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas. As nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virginércias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ao ausentar-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebia 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e junta onde não espalhastes, receio, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque o todo que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançá-lo para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixardes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.